Fala pessoal, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Welton, sou consultor de investimentos CVM e hoje eu vou comentar aqui com vocês sobre essa discussão que sempre aparece na internet sobre alugar ou comprar uma casa. E eu vou trazer aqui pontos que eu acho importante na hora de se analisar. Não existe uma resposta correta. Cada pessoa vive um momento diferente, então pode ser que o aluguel seja interessante para você nesse momento de vida, pode ser que para outra pessoa seja o financiamento e tá tudo bem, tá? Porque, como disse Fernando Pessoa, navegar é preciso, viver não é preciso. Para viver não existe um manual de instruções, tá? Então acho assim interessante a gente discutir, né, os prós e contras de cada um e cada um tome a sua decisão, tá? Eu vou trazer minha experiência de vida aqui e espero que te ajude nessa decisão, tá? Então, em primeiro lugar, não tem como fugir disso, que é o valor. O valor do aluguel, o valor da prestação, se esse valor se encaixa dentro do seu orçamento, tá? Às vezes, na onde que você mora, o aluguel pode ser mais barato que o financiamento e pode se encaixar melhor no seu orçamento. Ou pode ser que para comprar, né, o imóvel seja mais barato e o financiamento fique mais barato, com as condições, por exemplo, que a gente tem na Caixa Econômica. Então, é interessante no primeiro momento você analisar o valor. Vai comprometer meu orçamento ou não? Porque às vezes você vai financiar, no começo é mais caro, vai te apertar. Você acha que é mais interessante esperar um pouco? Então, isso daí você tem que analisar. Se os valores forem compatíveis, aí você começa a analisar os outros fatores. Eu vou dar o meu exemplo. Quando eu casei, lá em 2019, em 2018 eu comecei a pensar sobre isso. Dois pontos foram importantes para mim. Primeiro ponto, o valor. O segundo ponto, a localidade, que eu vou falar mais adiante. Primeiro ponto, o valor. Aonde que eu queria morar, os valores do imóveis para aluguel estavam em torno de 1.300 a 1.500 reais. E o financiamento estava em torno de 2.400 a 2.500. Então, para mim, pesou muito isso, essa diferença, né? Então, R$ 1.000 a mais, eu preferia investir. Esse era o meu pensamento, tá? Primeiro, já que é R$ 1.000, eu vou investir essa diferença. E eu peguei e decidi pelo aluguel. Morei de aluguel 2019 e aí em 2020 veio aquele problema que a gente sabe que aconteceu. E aí o cenário mudou. Por que o cenário mudou? Porque eu tinha, de um lado, o IGPM subindo muito forte e o meu contrato de aluguel era atrelado ao IGPM. E eu vi a Selic cair a 2%. O que aconteceu? As taxas de financiamento caíram muito. E eu comecei a ver que as construtoras estavam queimando seus imóveis por receio, porque parou a economia, né? Então ali eu vi uma oportunidade de poder comprar um imóvel. Ali comecei a pensar, lá em março de 2020 eu comecei a pensar em comprar um imóvel. Qual foi o meu raciocínio? Esse aluguel de R$ 1.500 que eu estou pagando hoje não vai ser mais R$ 1.500. Ele vai subir, e vai subir muito. Agora, o financiamento, quanto está saindo o financiamento agora? O financiamento está saindo em torno de R$ 2.000. Só que pela tabela saque, ele vai começar em 2.000 e vai diminuindo ao longo do tempo. Então, eu vou pagar um pouco a mais agora nesse momento, mas eu acho que no futuro eu vou economizar. Eu fiz um cálculo que em 2 anos o aluguel ia se cruzar com o financiamento. Felizmente eu acertei, porque a casa que eu morava hoje, no mínimo o aluguel lá tá pelo menos R$ 3.000. Quem mora em São Paulo sabe que o aluguel subiu muito, cara. Subiu muito. Então eu consegui travar, né, o meu custo de vida, de moradia, em torno de R$ 2.000.
Então a gente tem, não tem como nós somos brasileiros, meros mortais, tentando sobreviver nesse país, a gente vai ter o custo da moradia. Então esse foi o cenário que aconteceu comigo, tá? Então eu comecei a morar de aluguel e depois passei para o meu financiamento para minha casa. Por morar de aluguel, eu comecei a ver outros fatores que são importantes também, tá? Que eu vou comentar agora. Então, outro ponto é a localidade. Lembra que eu falei que para eu tomar decisão de aluguel, eu tive duas decisões. Então, o primeiro foi o valor e o segundo foi a localidade. O que acontece? Eu morei minha vida inteira em Itaquaquecetuba. Eu conheci Itaquaquecetuba. Eu sabia os bairros que eram bons, os bairros que eram ruins, quais eram os problemas, né, quais eram as qualidades. E aí por eu sempre trabalhar e estudar em São Paulo, eu já estava meio saturado de pegar o transporte público todo dia, cheio e tal. E aí eu queria morar mais perto do meu trabalho. Só que eu não conhecia os bairros aqui em São Paulo. Eu conhecia na faculdade, onde eu trabalhava, mas assim, de morar, eu não conhecia. Você não acaba não conhecendo realmente se você não mora, não tem jeito. Por mais que você vai visitar, quando parece que é a lei de Murphy, né? Você vai visitar, você vai ver tudo perfeito. Mas só quando você mora mesmo que você vai ver as dificuldades ou as qualidades que aquele lugar tem. Então, por receio de comprar um imóvel e eu não gostar da região, eu também preferi o financiamento, o aluguel. Tá? Então, esse ponto aqui eu acho interessante você analisar também. Poxa, a questão do valor do aluguel, do financiamento, são compatíveis, são muito próximos? Beleza. O que eu vou analisar agora? Vou analisar os próximos passos. Localidade. Poxa, eu conheço o bairro para onde que eu vou? Eu sei quais são os problemas daquele bairro? Esses problemas me deixam incomodados? Então, se você já conhece o bairro, né, você mora numa cidade onde já conhece aqueles bairros, perfeito, você pode ir para comprar já o seu imóvel. Agora, se você está mudando para uma cidade que você não conhece, que você não sabe as dificuldades daquela cidade, eu acho que no primeiro momento o aluguel é mais interessante. Por quê? Porque se você vivendo aquele problema, você decidir sair é muito mais fácil do que você vender. Rescindir um contrato de aluguel é mais fácil do que você vender um imóvel, tá? Então, esse é um segundo ponto que eu queria discutir com você sobre a questão da localidade. Então, voltando ao meu exemplo, né? A casa de aluguel que eu morei, olha só, atrás tinha na rua de trás tinha um córrego. Tá aí, tudo bem. Só que quando chovia muito forte, esse córrego subia e a água, que eu morava num condomínio, né, de casa. A água do estacionamento, ela não conseguia ir sentido ao córrego. Então a água começava a acumular no estacionamento e começava a ir para os carros. Então já aconteceu da água chegar na roda, não é? Passou do pneu e chegou na roda do meu carro. Isso é algo que ninguém tinha me contado, né? Eu não tinha, o dia que eu fui visitar tava de sol. Então, assim, foi algo que eu vi, eu tive que vivenciar para entender. E não tinha solução, não tinha o que o condomínio fazer. Porque não era um problema do condomínio, era um problema na rua, um problema do córrego. Então, isso daí é um outro ponto. Outro ponto, ali no bairro que eu tava, poxa, tinha poucos supermercados, tinha poucas opções de você fazer compra. E isso também contou para mim. Mas eu comecei a observar os outros bairros que tinham mais opções. Entendeu? Então, assim, eu fui morando e fui vivenciando e entendendo como que era o local, tá? Mas, por exemplo, próximo de onde eu tava, tinha uma praça, pô, que tinha vários comércios, bancos e outras coisas, tá? Então, você vai analisando isso daí. Então, se você conhece,
o local, pode comprar o imóvel. Se você não conhece, vai morar de aluguel para você entender melhor. Outro ponto, quais são as suas expectativas futuras? Você tá começando a carreira agora, você acha que vai ter mudanças? Que nem eu citei, rescindir um contrato é mais fácil do que você vender um imóvel. Então, verifica as suas expectativas futuras. Fala, não, agora eu estou estabilizado. Então, cara, o imóvel, comprar um imóvel vai ser mais interessante. Poxa, eu tô no começo de carreira, se me chamar para morar em outro estado, eu vou. Tô aqui para trabalhar, para correr atrás. Então é outra expectativa, então o aluguel será mais interessante para você, tá? Quer modificar o imóvel? Esse também é um ponto que eu vivi na prática, tá? Então assim, quando você mora numa casa de aluguel, não tem muito o que você fazer naquele imóvel. Você não pode modificar, né? Então, aqui onde que eu tô, mês passado, poxa, a gente pegou o quarto da nossa filha, manchou o quarto da nossa filha e montamos um novo, né? Mudei o esquema da TV aqui na sala, né? Então, assim, você vai alterando. Ah, não tô gostando mais disso, eu vou e troco, coloco uma coisa a mais, tiro. Então, o imóvel é seu. É seu. Ah, deu algum problema em alguma coisa, eu vou lá e resolvo. Quando você mora de aluguel, não é assim. Por quê? Primeiro que você não vai ficar investindo num imóvel que não é seu. Segundo, quando tem algum problema, aí é sempre aquela discussão de quem é o responsável, né? A proprietária que era do imóvel que eu morava alugado não queria assumir as responsabilidades dela, porque assim, coisas que são permanentes no imóvel, que vai trazer benfeitoria ou algo assim, é do proprietário. Agora, o que é do cotidiano, manutenção cotidiana, é do inquilino. E ficava essa briga, cara, e é ruim, eu acho ruim isso daí. Então tem esses problemas que você tem que analisar. Eu não me preocupo do imóvel, de querer modificar. Putz, o aluguel vai ser mais interessante para você. Não, cara, eu quero ter algo que é meu. Eu quero modificar, eu quero mexer, quero me sentir bem nesse imóvel. Então comprar vai ser mais interessante. Percebe que tudo tem não tem uma resposta certa, né? Pode se encaixar para qualquer perfil, né? Questão de mudanças. Quando você mora de aluguel, você tem um contrato e ambos os lados podem rescindir. Então você pode acontecer de fazer várias mudanças durante a sua vida. E fazer mudança é horrível. Quando eu mudei pra cá, foi um dia, eu lembro até hoje, o dia a gente marcou, pegou o carreto e choveu no dia. Foi um caos, né? Danificaram o guarda-roupa da minha filha. Nossa, assim, riscou a geladeira, cara, isso acontece. E é muito trabalhoso. Eu peguei meu carro, fora o caminhãozinho que eu aluguei, eu tive que fazer várias viagens de carro para poder trazer as coisas para cá. Então, assim, é cansativo, tá? Eu penso em sair daqui, de onde que eu tô, num apartamento, mas eu penso em ir para uma casa. Uma casa térrea, né? Fora da cidade de São Paulo. E só de pensar nessa mudança eu já fico, meu Deus. Mas eu pretendo a gente mudar para essa nova casa e ficar lá até a velhice. Então, mudanças, elas é ruim, tá? Então, tem que analisar isso também. Basicamente é isso, tá? Os pontos que eu acho interessante de se analisar. E caramba, eu falei quase 15 minutos aqui. Mas tome a decisão baseada nesses fatores. E o que for melhor pra você, tá tudo bem, tá tudo certo. Não existe um certo ou errado. O importante é você ser feliz no que você está vivendo, tá? Esse é o ponto mais interessante. Beleza? Bom, falei bastante, espero que vocês tenham gostado. Deixe seu comentário falando sobre a sua experiência com aluguel, com casa, financiamento. Deixe seu like, se inscreve no canal. Se você gostou e acha interessante
Compartilhe esse vídeo também, vai me ajudar bastante. Então, tamo junto, até a próxima.